Boa tarde, nação. Vamos para informações do nosso Flamengo. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. São eles que têm que se preocupar com os adversários, sim, os adversários que têm que se preocupar com eles. Isso fica evidente, principalmente em relação ao Palmeiras. A Leila parece que a confiança dela no seu time é tão grande que é como se ela dissesse: não me interessa quem são os adversários que a gente vai pegar. Eles é que têm que estar preocupados com a gente, porque nós vamos passar em primeiro, se não há a menor dúvida. Já no caso do Flamengo, sempre tem um discurso de que tem que respeitar os adversários, principalmente nessa fase difícil que o time está passando, né, nesse início de temporada, né? Mas eles estão absolutamente tranquilos. Eu acho, concordo com o Eugênio, que, por exemplo, Corinthians e Internacional são os clubes brasileiros, com seus dirigentes, mais preocupados com a primeira fase, pelo momento que esses clubes atravessam, né, tecnicamente, de instabilidade emocional, principalmente o Internacional, depois de tudo que aconteceu na eliminação do Campeonato Gaúcho para o Caxias. Então, eu acredito que Palmeiras e Flamengo não estão preocupados com adversário nenhum. O Fluminense deve ter se preocupado um pouquinho quando viu o tamanho do gigante que ele tem pela frente, o River Plate. E Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, como vocês falaram, saíram aí no lucro, né? Principalmente o Atlético Mineiro, né, que poderia ter caído em qualquer desses grupos, com o Fluminense, com o Flamengo, né? Então, acho que o panorama é esse, preocupado mesmo, não tem ninguém, porque não teve o grupo da morte, e os times mais fortes estão se preocupando com os seus times mesmo. O Cícero volta já, tá, Cícero? Para a gente conversar aí mais sobre esses grupos da Libertadores e mais especificamente sobre cada grupo e cada adversário, tá, Cícero? Você já volta. Tem um outro aspecto que é muito importante, é característica da Libertadores, que é o percurso a ser percorrido dentro, né, das distâncias e das viagens. Dentro aí de cada grupo. Tem uma tela que mostra exatamente quantos quilômetros cada clube vai ter que percorrer nessa fase inicial da competição. O Inter, olha aí, apesar de estar no grupo que a gente imagina mais fácil, é quem mais vai viajar. 20.800 quilômetros. E a gente está considerando, então, viagem de avião mais o deslocamento ainda interno, porque às vezes viagem de avião tem que ainda pegar um ônibus, tem que pegar um carro, tem que pegar um não sei o quê para poder chegar. Isso porque no grupo do Inter tem o Nacional de Montevidéu, que é ali do lado. Ali do lado. Pois é. É que tem, os outros times são lá no norte do continente e ele sai de Porto Alegre. Então ele viaja bastante, né? O Flamengo também a gente avaliava como um adversário com adversários mais acessíveis, mas vai viajar bastante. Depois Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Os Atléticos são beneficiados porque se enfrentam, né? Diminui a... Então a distância não é tão grande. E aí o cálculo é só da distância de onde eles saem dentro do país ali, né? De Minas para algum lugar. E ó, só um exemplo de como isso é importante. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu 2 jogos. Pro Ceará e pro Atlético Paranaense. No meio das rodadas da Libertadores. Os dois foram exatamente depois de viagens, né? E até pro Ceará, naquela semana que o Palmeiras perdeu pro Ceará, do Dorival, você lembra que a gente conversou com o Rafael Veiga aqui? E o Veiga falou o seguinte: o problema não foi ter jogado na quarta. O problema foi ter viajado para Venezuela. Porque é a viagem que desgasta, não é o jogo. Jogar a gente está acostumado. O problema é a distância, o tempo no avião. Às vezes o torcedor não entende isso, né? Começa, mas ganham muito. Mas são humanos, né? Não são máquinas, né? E se você conversar com qualquer profissional do meio do futebol, vai entender que é um desgaste muito grande. Ainda mais quando você fala de futebol brasileiro, de um calendário frenético, né? Às vezes, né, até não é uma questão humana que não consegue sustentar e força os técnicos a rodarem um pouco mais. E aí você tem que ter um foco, Libertadores, brasileiro, né? No caso, o Palmeiras, naquela ocasião, focando mais em uma Libertadores, né? Então, é sempre um fator que a gente não pode ignorar. Assim como a gente fala sobre a questão de altitude, né? Cenários adversos quando você vai jogar. Torcida. Você tem que ir muito bem fora de casa na Libertadores. Acho que isso é inegociável. O Palmeiras vem mostrando isso, né? Bom desempenho jogando, né, fora de casa. O Galo também. Eu já acho assim, não ganha, na minha conta. O Flamengo e o Fluminense, que disputam a final do Carioca, o Flamengo vai jogar no Equador, certo? E o Fluminense no Peru. E o Palmeiras faz uma viagem para Bolívia. Então é mais um ponto aí pra gente também. E o Atlético Paranaense também viaja, né, pro Peru. Tem a decisão aí também do Campeonato Paranaense. O Corinthians só focado na partida lá no Uruguai nessa semana
próxima aí depois de data FIFA, então, com Libertadores começando, Mari. Bom, eu vou chamar o Pedro Henrique Torre porque eu acho que ele vai me entender nesse momento. Todo ano, Bruno e Pedro, eu falo assim, não, esse ano eu vou desconectar um pouquinho de futebol, vou tentar não passar tanta raiva, já passei raiva demais, né? O torcedor do Flamengo, já passei de raiva demais nesse de ano, vou dar uma desacelerada, sorteio da Libertadores, pronto, voltou tudo, Pedro. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia, Bruno, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center, Eugênio e Fernando, acho que estão por aí também. Grande abraço. Dá aquela acelerada, né? Porque começa mais devagar no ritmo dos estaduais, aí vem ali até a Supercopa dar uma animada naquele início, mas o que acelera mesmo esse sorteio da Libertadores aí, fica mais nessa expectativa da glória eterna. Esse ano aqui pro Flamengo, então, pega demais por ser o atual campeão e tem uma decisão de novo no Maracanã, né? O Flamengo ficou fora da decisão em 2020, ficou bem fora, né? Caiu nas oitavas para o Racing, que vai ser de novo um adversário agora. Então fica todo mundo com esse pensamento de quem sabe disputar uma final no Maracanã em 2023. Flamengo que voltou a treinar hoje pela manhã aqui, ganhou uma segunda-feira de folga do técnico Vitor Pereira, voltou a treinar aqui. A boa notícia é que o Gabigol acabou aquele trabalho de reequilíbrio muscular e voltou para campo, fazendo um trabalho ainda específico do lado ali com o Varela, mas já está no gramado. O que preocupa é o Arrascaeta, ainda não foi para campo, está no departamento médico, é dúvida para esse primeiro Fla-Flu o primeiro Fla-Flu no sábado, 20h30 no Maracanã. Em relação ao grupo da Libertadores, a expectativa do Flamengo aqui é boa. Tem o Alcas pela frente, campeão equatoriano, na altitude, não era o que desejava exatamente. O Flamengo já prepara a logística, viaja na segunda-feira, logo depois assim, do Fla-Flu, mas não era o que desejava por ser assim, uma viagem longa e tudo mais, e de enfrentar a altitude entre os dois Fla-Flus. Mas, no geral, tem o Nublense, tem também o Racing. O Flamengo considera que foi um bom sorteio e até ficou bem claro isso nas palavras do Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, falou ontem com a nossa equipe de reportagem. A gente acompanha agora. Eu acho que o Flamengo não pode reclamar de sorteio. Tem o Racing, que nos últimos 4 anos, a única vez que a gente caiu para o Racing nos pênaltis. Uma forma de você ter uma oportunidade aí de superar dessa vez. Revanche. A revanche, mas não naquela síntese da palavra eu acho que na boa, no bom futebol, a oportunidade de você conseguir vencer o time. O Flamengo ano passado também, em algumas vezes eu fui questionado e também nessa época do ano, e a gente acabou o ano com campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. É o que eu falo, eu acho que o Flamengo vai reverter o quadro que se encontra, e se Deus quiser a gente vai ter um bom final de ano. A gente torcia para ser uma situação diferente, mas vamos ser Equador contra o Alcas. E aonde é com altitude? Quito, em altitude. Não só altitude, 6 horas de viagem. Em termos de deslocamento e altitude, talvez logisticamente falando seja o mais difícil. É muito ruim, muito desconfortável, ainda mais estando no meio das finais. Tá, então, Marcos Braz falando sobre o sorteio. Como eu disse, no geral o Flamengo acredita que foi um bom sorteio. Fica só o pesar aí dessa altitude no meio dos dois Fla-Flus, porque aí requer sim um deslocamento grande e, enfim, enfrentar um jogo desgastante, ainda mais desgastante, uma estreia na altitude. Mas como eu disse, o planejamento está traçado, joga sábado o Fla-Flu e aí domingo talvez um descanso para os jogadores. Na segunda-feira todo mundo embarca para Quito para disputar essa estreia da Libertadores. Bruno, Mário. Valeu, obrigado, viu, Pedro? A gente volta a conversar, então, ainda dentro aqui do Sport Center para falar mais desse caminho rubro-negro na Libertadores e também, claro, estadual, com o Fla-Flu aí pela frente.